Vamos retomar, então, o julgamento dos processos do dia 27/8, período das 14 horas, a partir do item 133 da pauta, que é Top Clean, Comércio, Produtos de Limpeza, Serviço e Conservação Limitada, de minha relatoria. Trata do auto de infração de CPMF. Na descrição dos fatos que entrega o auto, consta que a autuação fiscal decorre da análise de informações referente à CPMF não retida e não recolhida por força de provimento. Tá na pasta? Eu não achei aqui. Ah, não. Não tá na pasta, não. Oh, desculpem. Eu devo ter posto em pasta errada. Na pasta O eu devo ter colocado, que ela estava aberta. O que é pasta O? Para que é essa pasta O? É pessoal. Ah, é pessoal. Ah, é o backup. Ah, Cada um de cada um. nunca usei. É só a gente que tem acesso lá? É só você ter acesso à sua, é. Qual é a capacidade? Eu esqueci a capacidade. Não sei se. Não é demais, não. Tá abrindo a pasta T de vocês? Tá. Ah, tá. Você pôs lá agora, top, né? Ele tá solto. Tá, mas na verdade eu coloquei o meu arquivo, não sei se tem alguma anotação a mais, mas tudo bem. Eu costumo pôr... Eu coloquei a minuta que é minha, que às vezes eu coloco algumas anotações, mas eu estou colocando aí os demais arquivos. Onde é que tá passando o trem aí? Na minha casa. Rapaz... Vai passar por cima de você, do jeito que ele tá vindo aí. Pois é. Podemos continuar, né? Já conseguiram abrir? Ok. Então, a auto-infração CPMF, a autuação fiscal decorre da análise de informações referentes à CPMF não retida, não recolhida por força de provimento judicial, posteriormente revogado, prestada pela instituição financeira, junto às quais a contribuinte foi titular de conta corrente. Na impugnação, reconhece a parcial procedência do lançamento, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 27 de junho de 2002. Informa que, nesta oportunidade, já apresentou declaração eletrônica de compensação. Tá? Assim, tem-se que, do total dos débitos apontados no auto, 236.785 foram objetos de compensação para extinção do crédito tributário com todos os seus consecutários. Foi o presente auto de infração lavado somente aos 13 de setembro de 2005, ou seja, após o término do prazo do artigo 173 do CTN, o que implica necessário reconhecimento de decadência, relativamente aos fatos imponíveis ocorridos em todo o exercício de 1999, e durante parte do exercício de 2000, mais especificamente até o dia 27 de junho de 2000. Acrescenta ainda que não havia impedimento jurídico ao lançamento no prazo legal, já que o provimento judicial é incapaz de suspender ou interromper o prazo decadencial. DRJ de Campinas julgou improcedente a impugnação, manteve o lançamento. Os fundamentos dela: manteve o lançamento, pois entendeu que não se operou a decadência para o fisco constituir o lançamento, corroborando a aplicação do artigo 42 da 8212, em razão da excepcionalidade prevista no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, que prevê o prazo de 10 anos para a constituição de crédito da contribuição. Quanto à compensação declarada pela contribuinte para extinção dos créditos tributários lançados, para os quais houve concordância, acentua a decisão recorrida que em nada altera o lançamento, uma vez que este antecedeu as decombas. Recurso voluntário.
Alega, decaiu o direito do fisco constituir os créditos no período compreendido entre 11/8/99 a 27/6/2000, data do início da ação fiscal, com aplicação do artigo 1731. 2. O prazo para a Fazenda efetuar o lançamento da CPMF é de 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte e poderia ter sido efetuado, e não os 10 anos, de que trata o 45 da 8212. O artigo 45 da 8212 foi declarado inconstitucional pelo STF, com a súmula vinculante 8. A multa de ofício 75 é inaplicável e deveria ser substituída pela multa de mora. Vamos ao voto. Inicialmente, impende assentar que a substituição da multa de ofício pela multa de mora, como pretende a recorrente, é matéria preclusa, uma vez que não aduzida em sede de impugnação e não se constitui de ordem pública, da qual deveria se conhecer de ofício neste julgamento. Assim como fundamento no 17 do PAF, não conheço no pedido de aplicação da multa de mora em substituição de ofício, restando a matéria preclusa. Resta, portanto, a matéria relacionada à decadência. A parcial razão a contribuinte. De fato, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF no tocante ao 45 da Lei 8212, o qual foi fundamento da autuação e de sua manutenção na decisão de primeira instância, afastou qualquer regra que adote o prazo de 10 anos para a contagem da decadência. O verbete da súmula 8 traduz o entendimento que vigora. Está aí. Nesse sentido, deve ser aplicado o prazo decadencial de 5 anos previsto no CTN. Contudo, é preciso verificar o dias a quo desse prazo aplicável ao presente caso, se é o estabelecido no 154 ou no 173.1. O STF julgou o recurso especial 973.733 na sistemática de recurso repetitivo de relatoria de ministro Luiz Fux. E aí eu reproduzo esse recurso especial. Acho que já é bem conhecido, né? Por ter sido proferida sob a sistemática do 543 do CPC, antigo, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos termos do 62, parágrafo 2º do RICARF. No presente caso, a regra para a contagem é a do artigo 173.1, diante da inexistência de pagamento antecipado da CPMF, cujo lançamento dar-se-á por homologação, no qual inocorreu prática de dolo, fraude e simulação e tampouco constou de declaração com efeito de confissão de dívida. Reproduzo 173.1. Não constam dos autos que o provimento judicial, enquanto não reformado, tenha obstado a atividade de lançamento. Assim, há de ser considerado, para cada fato gerador, o primeiro dia do exercício seguinte, o dia 1º de janeiro seguinte ao do fato gerador, como o termo inicial de contagem do prazo decadencial. O lançamento alcançou os fatos geradores ocorridos entre 11/8/99 e 1/5/2002. A ciência do lançamento deu-se em 15/9/2005. Assim, todos os fatos geradores do ano de 99 tiveram início do prazo decadencial em 1/1/2000, com término em 31/12/2004. Confrontando-os com a data da ciência, 15/9/2005, conclui-se que estão decaídos. Ano de 99. A partir dos fatos geradores ocorridos no ano de 2000, o início do prazo decadencial foi o dia 1º de janeiro de 2001, com a data fatal para o lançamento a partir de 31/12/2005. Sendo a data da ciência 15/9/2005, conclui-se que nenhum desses fatos geradores, a partir de 2000, foram alcançados pela decadência. Com todos os fundamentos acima expostos, afasta-se o entendimento da recorrente de que o prazo decadencial teria igualmente extinto o lançamento contra os fatos geradores compreendidos entre 1 de janeiro e 27 de junho, cujo argumento suscitado em impugnação não foi renovado na peça recursal. Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso voluntário apenas para considerar decaídos os lançamentos efetuados no ano de 99. Elcio. Com o relator. Leonardo Andrade. Acompanho. Leonardo Macedo. Um relator. Pedro. Não tem nem declaração, né, presidente? Então acompanha. É 173. Mara. Com o relator. Com o relator. Laércio. Relator. Márcio. Com o relator.
Então, por unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao recurso voluntário apenas para considerar decaídos os lançamentos efetuados no ano de 1999. 134, 135, 136, 137, 138, 39, 140, 141, 142, 143, 144. Todos esses itens foram retirados de pauta por solicitação da PGFN. Próximo item, 145, Nishibras Indústria e Comércio Limitada, conselheiro Elcio. Só uma questão de ordem antes do meu voto. Continuei olhando a lei aqui, Márcio, a respeito daquela retroatividade benigna. Correto. Enquanto eu não formo o convencimento, eu não me dou satisfeito. Aí eu estava vendo lá, na verdade, é pelo inciso 2, é o 1, não. Então, no caso, o inciso 2 continua a mesma porcentagem, a mesma multa. Então, o seu voto está correto. Perfeito, conselheiro Elcio. Obrigado pela informação. Vamos lá, continua então. Obrigado, Elcio. Já facilitou a vida também do Leonardo. Será que não era bom a gente voltar ele, não, e votar? Já foi anunciado, proclamado o resultado, né, Mara? Se ainda não tivesse tido a parada, né? Porque aí também no vídeo fica desconecto, né? Não é isso? Acho que se não tivéssemos dado a parada, acho que até poderia. Não, eu proclamei o... Já proclamou, né, presidente? Então, infelizmente, eu também concordo. Infelizmente. Pode dar sequência? Pode. Se fosse na presencial, a gente podia voltar, né? Então, aqui é recurso voluntário. Decisão da Delegacia de Julgamento, julgou parcialmente procedente a impugnação relativa a auto de infração em que exigiu COFINS, cujos débitos haviam sido compensados com créditos não confirmados pela repartição de origem. O auto de infração relativo ao período de apuração 1/1 a 31/3/97 foi lavrado em 4/11/2001 e decorreu de auditoria interna do DCTF, em que não se confirmou o crédito informado pelo interessado. Em sua impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da autuação, alegando o seguinte: as parcelas da COFINS exigidas no auto de infração haviam sido compensadas com créditos decorrentes do pagamento indevido de fim social, em razão da inconstitucionalidade da majoração da alíquota desse tributo reconhecida pelo Supremo. Após o levantamento dos valores de fim social recolhidos a maior, pleiteou via ação judicial própria o direito à restituição ou compensação do indébito, vindo a obter sentença favorável, com base na qual declarou a compensação com débitos da COFINS. Nulidade do auto de infração por não ter considerado tanto o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade da majoração da alíquota do fim social, quanto a prerrogativa assegurada pelo artigo 66 da Lei 8383 de 91, de se efetuar a compensação de débitos da mesma espécie, independentemente de autorização prévia da administração tributária, bem como por a fiscalização não ter observado o artigo 142 do CTN, dada a ausência de prévia investigação dos fatos. A IN 67 de 92 foi revogada pela IN 21 de 97, sendo permitida a partir de então a compensação em tributos de mesma ou de espécies diferentes. O direito à correção monetária dos valores do objeto de compensação conforme jurisprudência. O prazo para a propositura de ação de restituição de tributos é de 10 anos, conforme decisão do STJ e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sendo que, em relação ao fim social, o Decreto 249 de 83 assegura o prazo de 10 anos para se propor ação de cobrança, contados a partir da data prevista para o recolhimento da contribuição. Efeito confiscatório da multa. Junto à impugnação, o contribuinte carregou aos autos cópias de DARFs das DCTFs original e retificadora, de peças processuais relativas ao processo judicial 66681 e do auto de infração. Com base na impugnação apresentada, a repartição de origem emitiu, em 22/3/2007, parecer e despacho decisório dos seguintes termos. Vou ler só o que está em negrito. O TRF da 3ª Região reconheceu o direito do contribuinte fazer a compensação do excedente a 0,5% do recolhimento do fim social com débitos vincendos da COFINS. O excedente foi suficiente para amortizar parcialmente o débito do mês de janeiro de 97, não restando saldo para amortizar
os demais períodos declarados em DCTF como compensados. A par desse pronunciamento da autoridade administrativa, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem, reafirmando seus argumentos de defesa e arguindo que recorrera da sentença de primeiro grau quanto ao prazo prescricional para se repetir o indébito, encontrando-se, por conseguinte, suspensa a exigibilidade do tributo compensado. A DRJ excluiu a exigência da multa de ofício com base na retroatividade benigna, mantendo o restante da autuação com a ementa aí reproduzida. Destacam-se as seguintes conclusões constantes do voto condutor do acórdão de primeira instância. A formalização do lançamento decorrera do que dispunha a medida provisória 258, sendo que, inobstante a lavratura do auto de infração, a DCF não perdera seu caráter de confissão de dívida nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 2.124. O procedimento fiscal e consequente intimação prévia são dispensáveis, se a infração estiver claramente demonstrada e apurada, aspecto presente neste caso, dado que, diversamente do que afirma o impugnante, não estava confirmado um amparo judicial à compensação pretendida nos autos do processo judicial 8583, indicado na DCTF, pois, conforme se podia observar do sítio da Justiça Federal na internet, época do lançamento, o agravo de instrumento já havia sido julgado prejudicado e a medida cautelar extinta sem julgamento do mérito. Quanto à alegada ação ordinária 6681, vê-se que, embora em 22 de 9/97 tenha sido proferida a sentença julgando procedente o pedido do contribuinte e afastando as limitações da IN 67 para as compensações pretendidas, as apelações interpostas, entre as quais a da União, foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo, impedindo a eficácia imediata do julgamento, na parte em que favorava ao contribuinte, e, em consequência, os efeitos equivalentes à concessão de medida liminar tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, sendo inaplicável, pois, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como previsto no artigo 151.5 do CTN. Quanto às razões de mérito trazidas pelo impugnante, incondicionalidade da majoração da alíquota do fim social, sem necessidade de prévia autorização administrativa e sem direito à compensação na forma do artigo 66 da 8383, sem necessidade de prévia autorização administrativa e sem restrições da Instrução Normativa 67, inclusive quanto a se considerar a COFINS tributo da mesma espécie da contribuição ao fim social, critério de atualização monetária e contagem de prazo prescricional, muito embora não conste dos autos a petição inicial da ação ordinária 6681, vê-se do dispositivo da sentença proferida em 10 de 9/97 que tais matérias foram submetidas à apreciação judicial. A autoridade preparadora constatou que, em 24 de 5 de 2006, com o julgamento da ação ordinária 6681 do TRF3, o contribuinte passou a deter nova decisão favorável à compensação, com base no qual a repartição de origem procedeu aos cálculos do crédito passivo de aproveitamento. O contribuinte obtivera nos primeiro e segundo graus decisão desfavorável quanto ao prazo prescricional para o cálculo do direito creditório. Cientificada a decisão de primeira instância, 23 de 7 de 2007, o contribuinte interpôs recurso em 22 de 8 de 2007 e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa. Seguimos? Sim, por favor. O recurso é tempestivo. Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrável para se exigirem parcelas da COFINS cujos débitos haviam sido compensados com créditos não confirmados pela repartição de origem. Nesta segunda instância, são os seguintes argumentos do recorrente a serem enfrentados. Em razão da inconstitucionalidade da majoração da alíquota do fim social, reconhecida pelo Supremo, pleiteou-se, via ação judicial própria, o direito à restituição ou compensação do indébito, vindo a obter sentença favorável, com base na qual declarou a compensação com débitos da COFINS. Nulidade do auto-infração por não ter considerado tanto o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade acima referenciada, assegurada pelo artigo 66 da 8383, de se efetuar a compensação de débitos da mesma espécie, independentemente de autorização prévia da administração tributária, bem como por a fiscalização não ter observado o artigo 142 do CTN. Uma vez que a IN 6792 foi revogada pela 2197, a legislação passou a permitir a compensação de tributos da mesma espécie. Direito à correção ou de espécies diferentes. Direito à correção monetária dos valores objeto de compensação. O prazo para postura de ação de restituição de tributos e efeito confiscatório da multa. De pronto, afasta-se o argumento relativo ao efeito confiscatório da multa, pois a DRJ, com base no Instituto da Retroatividade Benigna, já cancelou a multa de ofício lançada no auto de infração.
Quanto aos demais argumentos de defesa, necessário se torna conhecer o teor da ação judicial manejada pelo recorrente, para obter o reconhecimento do direito à compensação pretendida, pois, a depender das matérias levadas à análise do Poder Judiciário, pode ser que aqui se tenha que reafirmar o acordo recorrido no que tange à concomitância da discussão das matérias na esfera judicial e administrativa. O relatório da sentença exarada no processo 6681, pela 17ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, de 97, foi elaborado nos seguintes termos. Vou ler só o que está em negrito. Autorização para promover, é o que ele pede, né? Autorização para promover as compensações dos valores recolhidos a maior a título de fim social. Citadas modificações declaradas incondicionais pelo Supremo Tribunal Federal, pretende compensar as correspondentes parcelas com tributos indicados na inicial. A compensação com base no artigo 66 da 8383. Alega ainda violar o disposto em Instrução Normativa 6792, o princípio da legalidade. No voto da sentença, destacam-se as seguintes decisões. Reconhecimento incidental da inconstitucionalidade destas normas. Poderá ser compensado apenas e tão somente com outras contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. A Instrução Normativa 6792 extrapolou seus limites regulamentares. A correção monetária, cuida da correção monetária. A indevida incidência de juros moratórios. Observada a prescrição quinquenal atualizados monetariamente a partir da data do recolhimento, segundo a variação do IPC até dezembro de 91 e a partir da edição da Lei 8383 pela variação da UFIR. Autoridade administrativa, a plena fiscalização acerca da existência ou não do crédito. No Tribunal Regional da Terceira Região do seu turno, constam as seguintes conclusões. Reafirmou a incondicionalidade, desnecessária qualquer discussão acerca dos argumentos suscitados pelas partes e atinentes à controvérsia. O contribuinte pode, desde logo, pleitear a restituição do indébito. O prazo disposto no inciso 1 do artigo 168 do CTN deve ser contado do pagamento efetuado pelo contribuinte, ainda que antecipadamente, e não do decurso do prazo homologatório. Quer dizer, teve uma decisão aqui desfavorável a ele. O contribuinte pode postular a compensação até o decurso do prazo de 5 anos, contratos retroativamente da data da propositura da ação. Compensação do fim social apenas com o próprio fim social e a COFINS. Aplicação dos índices plenos de correção monetária, atingidas pela decadência das parcelas anteriores a março de 92. Período anterior a 1º de janeiro de 96, na esteira do entendimento do STJ, são indevidos os juros de mora, por não estarem previstos legalmente. Em consulta ao sítio da internet do TRF3, em 15/6/2007, constata-se que naquela data, a ação judicial ainda não havia transitado em julgado, do que se conclui que na data da transmissão da DCTF retificadora, anteriormente a 21/12/2001, conforme carimbo do cartório, a folha 35, o recorrente ainda se encontrava discutindo na esfera judicial as questões acima destacadas. Considerando o teor dos trechos das peças processuais acima transcritos, constata de pronto que foram levados à apreciação do Poder Judiciário as seguintes matérias: direito à compensação nos termos da 8383, inconstitucionalidade da majoração da alíquota do fim social, ilegalidade da IN 67, correção monetária do indébito, incidência de juros moratórios, prazo prescricional para se pleitear a restituição e compensação, competência da administração tributária para fiscalizar a compensação, tributos passíveis de extinção com a compensação dos créditos do fim social. Considerando a súmula CARF número 1, bem como as matérias que restaram controvertidas nessa instância, identificadas no introito deste voto, conclui-se pela concomitância da discussão das matérias na esfera judicial e administrativa, salvo em relação à alegada nulidade do auto de infração, razão pela qual delas não se conhece nessa instância. Quanto à nulidade do auto de infração, e que, segundo o recorrente, não se considerou a inconstitucionalidade da majoração da alíquota, nem a prerrogativa assegurada pela Lei 8383, de se efetuar a compensação de débitos da mesma espécie, independentemente de autorização prévia da administração tributária, bem como não se observou o artigo 142 do CTN, dada a ausência de prévia investigação dos fatos, há de se destacar que, ainda que indiretamente, tais questões podem ser enfrentadas, considerando também a sentença e o acordo da ação judicial acima referenciados. Na sentença, o juiz de primeiro grau ressaltou o direito de autoridade administrativa a proceder à plena fiscalização, acerca da existência ou não dos créditos a serem compensados, da exatidão dos números, dos documentos comprobatórios e do quantum a ser compensado. Decisão essa que confirma a competência da administração tributária para fiscalizar as compensações realizadas com base no artigo 66 da 8383. Nesse sentido, conforme acima relatado, a repartição de origem a par do acordo TRF3, em que se reconheceu o direito de contribuinte proceder à compensação do excedente a 0,5% do recolhimento do fim social, com débitos vincentes da COFINS, ressalvada a prescrição dos pagamentos feitos em período superior ao quinquênio contado retroativamente da propositura da ação,
procedeu à apuração do indébito relativo aos recolhimentos efetuados a partir de março de 92, sendo constatado que ele era suficiente apenas para amortizar parcialmente o débito da COFINS do mês de janeiro de 97, não restando saldo para amortizar os demais períodos declarados em DCTF, como compensados. Tendo-se em conta esse procedimento da repartição de origem, é possível concluir desde já quem procede os fundamentos da alegada nulidade do auto-infração, pois na execução do deciso observaram-se a inconstitucionalidade do fim social, da majoração da alíquota, a prerrogativa assegurada pelo artigo 66 da 8383, de se efetuar compensação independente de prévia autorização, e o artigo 142 do CTN, pois que os fatos foram devidamente investigados em conformidade com o provimento judicial. Diante do exposto, voto por não conhecer de parte do recurso voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias no esfera judicial e administrativa, súmula CARF número 1, e na parte conhecida, por negar provimento, afastando-se a alegação de nulidade da auto-infração, posto que realizada em conformidade com as normas aplicáveis, bem como com o teor da decisão judicial obtida pelo recorrente. É o voto. Obrigado. Podemos ir direto, né, para a votação? Leonardo Andrade. Com o relator. Macedo. Com o relator. Pedro. Acompanho. Mara. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Acompanhe, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu de parte do recurso, em razão de concomitância da discussão das mesmas matérias nas esferas judicial e administrativa, e na parte conhecida, negou-se provimento, afastando a alegação de nulidade do auto, posto que é realizado em conformidade com as normas aplicáveis, bem como com o teor da decisão judicial obtida pelo recorrente. Então, este é o processo item 145 da pauta, Nishibras. Próximo é o 146. Relatoria do conselheiro Márcio, Paticínios e Voti Limitada. Ok, presidente, obrigado. Os fatos da demanda foram sintetizados pela DRJ com as seguintes palavras no acórdão de folha 503. Trata do pedido de restituição, final 4940, oriundo de crédito judicial com base na inconstitucionalidade dos decretos-lei 2445 e 2449 de 88, cuja ação transitou em julgado em 4 de março de 2002. A renúncia à execução na esfera judicial ocorreu em março de 2006. Nesse pedido de restituição é alegado um crédito inicial de R$ 1.027.114,53, sendo que o valor restante atualizado na data da transmissão do PERDCOMP era R$ 674.720,75. As peças referentes à ação judicial se encontram nas folhas 6 a 32 do auto. A habilitação do crédito tramitou no final 2006-47 e a DRF jurisdicionante emitiu o parecer DRF 3381 de 2006, reconhecendo o atendimento das disposições do artigo 51 da IN 600, definindo a habilitação. Já o parecer SECAT, DRF, ao analisar o direito creditório em si, entendeu pela impossibilidade de restituição do crédito pleiteado, tendo em vista que a decisão judicial teria tão somente declarado o direito à compensação. A ciência do indeferimento do pedido de restituição foi dada em 13 de junho de 2007. O contribuinte, então, encaminhou a manifestação de conformidade, onde, em síntese, alega que não haveria na legislação qualquer óbice para a restituição do indébito em espécie. Entende que o parágrafo 2º do artigo 66 da Lei 8.383 lhe facultaria a opção pela restituição de tributo pagos indevidamente. Diz que optou pela restituição motivado pela razão de se encontrar inoperante e o que, consequentemente, impossibilitaria de se compensar, visto não estar gerando tributos a pagar. Se recusada, a repetição de indébito estaria ocorrendo enriquecimento sem causa da União, cita o princípio da legalidade e da moralidade. Em face ao exposto, requeria que fosse recebida a sua presente
manifestação de conformidade para o fim de reformar a decisão proferida no presente caso, definindo-se no final a restituição dos valores de PIS postulados. O processo foi então encaminhado para a DRJ de Porto Alegre, tendo sido proferido o acórdão 10.35.943, na segunda turma da DRJ, considerando por maioria improcedente a manifestação de conformidade conforme a ementa transcrita. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no entanto, o mesmo foi negado e, novamente, não foi reconhecido o direito de restituição requerido nos termos do acórdão 38.003.002.279, da terceira turma especial do CARF. Da ciência do recurso voluntário, ao contribuinte, o mesmo opôs embargos de declaração sob a alegação de que o recurso havia sido negado por maioria, mas que, no entanto, encontra-se-ia registrada a presença de 5 julgadores, sendo que 3 dele teriam votado favoravelmente a um embargante, alegando ainda que 2 desses não teriam exposto seus votos dissidentes. Da informação em embargos, depurou-se que teria ocorrido omissão na ata da sessão de presença do julgador Rosaldo Trevisan, o qual votara contrariamente ao contribuinte. É esclarecido também sobre a alegação de necessidade de disposição de todos os votos dissidentes que teria sido nomeado o conselheiro para fazer a declaração de voto, Ivan Alegretti, e que não haveria obrigatoriedade dos outros conselheiros consignarem a razão de seus votos, salvo se assim desejassem. Sendo assim, a admissibilidade dos embargos foi considerada improcedente de acordo com o despacho 3403.00.316 da Quarta Câmara. A ciência do contribuinte dessa feita teve que ser através do edital CEORT 070-200 de 2013, diante de terem sido improfícuas as tentativas de intimação por outras vias legais. Em 21 de maio de 2013, o contribuinte transmitiu a declaração de compensação final 0081, onde menciona o processo aqui em análise e informa que estaria compensando os créditos oriundos da ação judicial com base na inconstitucionalidade dos decretos 2445 e 2449. O contribuinte foi então intimado pela Delegacia da Receita Federal comprovar o seu faturamento mensal de janeiro de 88 a dezembro de 90 através de escrita fiscal e contábil. Foram juntados o extrato da DIPJ, comprovantes de pagamento, demonstrativo de apuração de débito, demonstrativo de pagamento, listas de crédito e saldo remanescente. Na sequência dos autos, aparecem 3 manifestações de inconformidade apresentadas pelo contribuinte, referente a declarações de compensação transmitidas durante o ano de 2013, e que teriam sido todas consideradas não declaradas. Daí as folhas. A DRJ jurisdicionante emitiu, então, o despacho decisório 0366, de 2014, reconhecendo parcialmente o direito creditório com as seguintes considerações no quais transcrevo. Ao final dessa decisão administrativa, é dito ainda que, após a dedução das compensações declaradas em DCTF, teria restado um saldo no valor de R$ 94.586,63, que poderá ser utilizado em compensações com débito de PIS. Dada a ciência do despacho decisório, o contribuinte apresentou a manifestação de conformidade, onde, em síntese, faz as seguintes alegações, no qual trago a pensar. A manifestação de conformidade foi julgada improcedente com a seguinte ementa, no qual também transcrevo. Inconformada com o resultado do julgamento, a empresa contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual replica os argumentos da manifestação de inconformidade, requerendo a nulidade da intimação dos embargos de declaração e dos atos posteriores. Informa que as declarações de compensação transmitidas em 2013, com débito de imposto de renda e ICS, foram canceladas, retificadas e integralmente pagas. Volta a sustentar o seu direito à restituição, ancorando-se no fato de que, por estar inoperante, não cabe realizar compensação por não haver débitos a compensar. É o relatório. Por voto. O recurso é tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade para julgamento nesta turma. A controvérsia está nas razões pelo indeferimento do pedido de restituição de valores reconhecidos como crédito devido ao contribuinte em decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a inconstitucionalidade dos decreto-lei número 2445 e 2449 de 88. O contribuinte fez pedido de restituição que foi negado pela Receita Federal, que entendeu que caberia ao caso apenas a compensação com débitos do PIS, por ter sido assim que constou na sentença, segundo o entendimento do próprio fisco. Da preliminar. Preliminarmente, alega o recorrente a nulidade da citação que dava ciência da decisão dos embargos de declaração nas folhas 111 a 116, opostos contra o acórdão do CARF, as folhas 95 ao 100. Houve a primeira tentativa de intimação por via postal no endereço fiscal do contribuinte, sendo devolvido o aviso de recebimento com a informação de desconhecido, conforme se pode verificar nas folhas 123 dos autos. Sendo assim, com base no artigo 23 do Decreto 70.235, a Receita Federal realizou a citação por edital, conforme comprovado nas folhas 126, que não teve resposta por parte do contribuinte. Mesmo alegando a nulidade dessa citação na primeira oportunidade, que se manifestou nos autos, que foi nas folhas 454, por meio de manifestações de conformidade contra despacho que indeferiram as declarações de compensação transferidas posteriormente, em 2013, o julgador de piso afastou a preliminar de nulidade que foi objeto dos recursos voluntários que ora se julga. Importante observar que a citação por edital se deu a partir da intimação via postal, que informou no aviso de recebimento que o remetente era desconhecido. Assim, passamos a analisar a possibilidade de inconsistências dessa informação, fazendo um comparativo de todas as intimações que constam nos autos conforme abaixo. E aí eu transcrevo as intimações que foram recebidas e válidas e dada como desconhecida, onde a gente pode perceber que, após dado como desconhecido, ele foi intimado e respondeu às intimações. Além disso, o contribuinte atendeu às intimações da fiscalização realizadas por meio eletrônico, conforme se pode verificar nas folhas 141 e seguintes, nas quais constam que houve resposta do e-mail emitido pelo CEORT, requerendo prorrogação do prazo para cumprir a intimação fiscal 123 de 2014. Nesse sentido, entendo que o contribuinte demonstra nos autos que sempre atendeu a todas as intimações que foram recebidas, com exceção daquela em que o aviso de recebimento do correio declara o remetente como desconhecido. Há nos autos elementos e provas suficientes da boa-fé do contribuinte que jamais se equivocou em atender ao fisco ou mesmo deixou de responder às decisões proferidas. Conforme se verificou acima, nos inúmeros avisos de recebimento, apenas uma das intimações não foram atendidas pelo motivo desconhecido, fato que causa grande estranheza. A boa-fé processual do contribuinte deve ser considerada quando contraposta aos fatos. Mesmo sendo o edital uma formalidade válida, se considerarmos a forma de devolução do AR, nesse caso específico, entendo que essa formalidade pode ser relativizada, já que o meio de comunicação que usualmente era utilizado pelo fisco eram correspondências emitidas pelos correios. Há na doutrina o entendimento de que a boa-fé objetiva revela-se no comportamento merecedor de fé, que não frustre a confiança do outro, que não pratique abuso do direito e, por conseguinte, maculação à boa-fé como regra de conduta. Por todo o comportamento do contribuinte e pela quantidade de intimações válidas, anteriores e posteriores à inválida, entendo que deve ser superado o entendimento que esta preclusa a oportunidade de recorrer da decisão dos embargos de declaração. Sendo assim, acolho a preliminar de nulidade da citação e entendo pela nulidade dos outros atos processuais posteriores. Partindo para o mérito, no mérito não conheço do recurso, porque a questão já foi julgada pelo CARF na decisão de folhas 95 a 100, proferida pela terceira turma especial dessa terceira sessão de julgamento,
evidente que não cabe rediscutir a matéria nesta instância e, por isso, não a conheço. Diante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade das intimações da decisão dos embargos de declaração e de todos os atos posteriores a elas, devendo ser aberto novo prazo para recurso e, no mérito, não conheço do recurso. É como eu voto, presidente. Para mim, ficou uma situação estranha aqui. Fala estranho. A nulidade da situação, mas não se anula, mas se reconhece o... Não, só se reconhece a nulidade, mas no mérito ele não se conheceria, porque já foi proferida a decisão. Para mim, a coisa não está casando aqui. Pedro, tu quer falar? Sim, presidente. A minha sensação é a mesma. Eu acho assim, tem que ver se é aplicável, que, em regra geral, quando a gente reconhece uma preliminar, a gente não fala nada sobre o mérito, só trata da preliminar. Não precisa nem conhecer ou não, entendeu? Não sei se é aplicável para o caso aí. Mas essas intimações... Esse que é o problema, é uma nulidade estranha, né? Essas intimações, a intimação de decisão de despacho, de rejeição de embargo... Explica melhor para nós. Foram ciências que foram dadas para... Ciências, termos de verificação, onde apenas uma... Foi emitido apenas um AR que voltou com a informação desconhecido. Tá, mas nessa intimação, qual era o teor da ciência ao contribuinte? Nessa, exatamente, eu acho que era dos embargos. Embargo do CARF, julgamento, acórdão de embargos do CARF, é isso? É o que tá... Bom, o Leonardo entendeu todo o processo, ele vai explicar. Não, presidente, é que a minha consideração está em linha com a do doutor Pedro, de que se for acatada a preliminar, não cabe nenhuma manifestação em relação ao mérito. Só se for aquele caso que o mérito se confunde, só se o relator entender que o mérito se confunde, a preliminar se confunde com o mérito, mas não aparenta ser o caso. Não, ele não... Mas quando a preliminar é favorável ao recorrente... ele tem que avançar o mérito. Seria quando é desfavorável que morre ali. Mas quando é favorável... Depende, Elcio. Às vezes ele é favorável, só que ele exige uma nulidade, entendeu? Mas você não pode ir pro mérito. O mérito é para não tem problema nenhum de falar que já foi apreciado preliminar. Esse é o problema. A gente tem que entender melhor qual foi o prejuízo para o contribuinte. O prejuízo, eu vi aqui que os embargos dele foram negados. Aí deram a ciência para ele e essa ciência não se efetivou por causa desse problema aí do AR que voltou como desconhecido. Quer dizer, ele não pôde entrar com um recurso especial, por exemplo. Isso. Se tivesse direito. Então isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, justamente... lá. A preliminar favorece o contribuinte, porque se for anulado o ato, ele pode, eventualmente, ingressar com recurso especial. Isso. Tem que dar oportunidade. Não se analisa o mérito nisso. Não. Preliminar. É por isso que eu finalizo o dispositivo solicitando ser aberto novo prazo para o recurso. É isso. Ô, Márcio, só mais uma coisa aqui. É que, como você citou um acórdão da terceira turma especial, que era a turma onde eu trabalhava, Opa! E nem o Ivan Alegrete e nem o Rosalvo trabalhavam na turma. Eu fui procurar no site do CARF. Na verdade, o processo ali, na verdade, não é da terceira turma especial, é da primeira turma ordinária, que, quer ver? É da terceira turma ordinária da quarta Câmara. Ao invés de ser 3803, é 3403.
terceira turma especial da 4ª Câmara. Não, não é turma especial, não, é turma ordinária. Bom, tá. Tá, eu confirmo isso, conselheiro Elcio. É porque você repetiu depois a terceira turma especial, para evitar mais esse problema. Essa questão eu confirmo, conselheiro Elcio. Ok, se você quiser anotar o número do acordo, aí eu te passo. Aí você já vai direto lá. Tá, É o pode falar. 3403 002 279. Só trocou o 4 pelo 8. 3403002278. Vamos lá. 2279. 2279. Ok, tá anotado. Ok, Mara. Eu só tenho um pedido de esclarecimento aqui, Márcio, porque tem algum lugar aqui no seu relatório que você fala que a empresa fechou, né? Quando que essa empresa fechou? Não foi quando esse AR voltou, não? Não, ele nunca saiu do endereço. Mas parece que tem algum lugar aqui no relatório que eu vi você falando isso, que a empresa... Não, eu até procurei agora aqui rapidamente por essa palavra, Mara, fechou. Não tem essa palavra, não. Não tá com a palavra fechou, não. Deixa eu tá ver com se outra eu... palavra. Não lembro, deixa eu retomar aqui. Porque, na minha percepção aqui, ela nunca saiu desse endereço, tanto que houve intimações anteriores e posteriores recepcionadas nesse mesmo endereço. Isso que eu até fui ver, porque as anteriores, mas depois aqui você fala também que a partir de um determinado período as informações foram por meio de intimações foram por meio eletrônico, mas eu estou vendo que tem o AR nos processos, né? Essas folhas aqui posteriores, É porque AR, isso, né? Também. É porque você fala aqui que foi emitido por e-mail, né? Inclusive, teve uma resposta por e-mail, né, nesse período que foi dado o desconhecido. Uhum. Pois é, não, mas eu vi que tem, é que são todos o mesmo endereço aqui. São todos com o mesmo endereço. Eu só fiquei na dúvida isso, que tem uma hora aqui que a empresa declara que ela encerrou as atividades, alguma coisa assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu falei assim, se ela encerrou a atividade, por isso que eles bateram na porta e não encontraram ela. Ô, Márcio, outra coisa que me causou estranheza... Vou procurar. Do processo, e não do seu voto, do processo. É que normalmente intimação do CARF, cara, eu nunca vi falhar de atos do CARF. É difícil falhar, né? Bom, não sei, o conselheiro Pedro. Eu tenho uma dúvida também aqui. Só vou me adiantar um pouco, eu vou querer vista, não para um debate, mas vou pedir vista do processo. Depois que for computado os votos, lógico. Fala eu. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, nesse ponto que a Mara tinha tocado aí. Aqui no voto do relator, ele fala das folhas, né, e as intimações. Aí a folha 123 tem a intimação... não, mas peraí, não é isso. Só que você querendo prorrogação de prazo para cumprir a intimação 123. Mas então não é a folha, né? O número da intimação. Porque é estranho, né? Ter voltado desconhecido. É por isso que eu coloco no voto que causou estranheza. Eu achei que tá aqui, desconhecido, tá marcado mesmo, desconhecido. Destinatário, CEORT, endereço. Sim, eu ia inclusive colar esse AR aqui no voto. Declaração de conteúdo, intimação fiscal, 993/2013. Pode ser, provavelmente foi um erro aí do carteiro, né? Isso aí Quando eu li, não devia. Como relator que se debruçou sobre o processo, eu estou muito inclinado a dizer isso. Eu não posso afirmar, Elcio, mas eu estou muito inclinado a dizer que houve um erro por parte dos Correios. Mas uma coisa interessante também, Márcia, é que geralmente as unidades fazem assim.
Se dá, e vocês mandam de novo. Depois da segunda negativa que faz o edital. Mas não temos a segunda. Nesse daqui na casa eles não fizeram, né? Não tem o segundo. Mas normalmente... Foi um descuido da unidade também. Mara, eu vi muito de na primeira já mandar por edital. Da primeira não, a primeira devolução por tentativa pessoal, tentativa postal, voltou e foi feito edital. Antigamente... Todas da primeira. Antigamente o povo fazia uma só, mas depois que o CARF andou julgando que tinha que ter a demonstração de que tentou, aí o pessoal começou a falar assim, tem duas demonstram que tentou. Aí o pessoal começou a fazer depois da segunda, mas tem muita unidade que ainda faz na primeira, eu acho. Então, vamos ao voto? Então, veja só, ele não foi intimado desse embargo, ok. Foi por edital e não só perdeu o prazo e perdeu até o conhecimento do embargo. Tá. E aí ele volta e... É por isso que eu vi como a melhor solução, presidente. Entra com um pedido. Porque eu acho que tem que oportunizar a ele fazer um novo recurso. Sem dúvida. Não, eu não achei que não, mas eu, de qualquer forma, eu acho que tem que... Mesmo porque ele demonstrou que ele continua no mesmo endereço, né? Que ele recebeu as intimações posteriores. E em nenhum momento deixou de responder por outros canais. Pois é. Você vai adequar o teu voto só utilizando só a preliminar de nulidade. Pois presidente. Eu acho que eu estou em linha, não sei se o conselheiro Elcio vai até alterar de posição nesse sentido. Não, eu concordo plenamente com você. Pois eu também estou alinhado a seguir dessa forma. Mas entrando no mérito? Entrando no mérito. Sim, porque o mérito... Mas se eu não entrar no mérito, o que vai acontecer a partir só da preliminar? Ele vai continuar com prejuízo. E o que ele está buscando agora, ele não tem esse prejuízo, ele precisa se pronunciar. Ele, no momento oportuno, ele não teve como se pronunciar. Mas é recurso voluntário que você está julgando? É recurso voluntário. Ou é recurso hierárquico? Não. Então ele está recorrendo da decisão da DRJ. Que não reconheceu a nulidade. Em preliminar. Isso que é estranho. Como é que ele está... Como que a DRJ vai julgar uma falta de intimação do CARF? Tem uma parte do trâmite aí que não está fechando. Eu tenho que sair em vista esse processo aí. Eu peço. Ô Pedro, talvez você não entendeu uma questão, foi no relatório, está bem sutil, que ele tinha entrado com um pedido de restituição. Esse avançou aí, esse pedido de restituição foi negado. Aí, porque a ação judicial só preferia compensação. Aí, quando ele entrou com o pedido de compensação, iniciou nova sequência do processo fiscal. Então, por isso que talvez esteja criando uma confusão. Né? É isso? Não, mas o Elcio, eu prestei atenção nisso, só que é o seguinte, aqui a gente está para julgar o acordo na DRJ. A intimação do outro processo, se esse problema na intimação ocorreu no outro processo, não é o mesmo processo. Não é assunto nesse aqui. É o mesmo processo. O que ocorreu, Pedro? O processo veio tendo trâmite. Aí chegou o recurso voluntário aqui no CARF e ele perdeu por volta de qualidade. Então já tem um acórdão CARF desse processo. Foi citado. Aí ele embarga. Eu achei que era de outro processo. Aí ele embarga. Desse mesmo. Desse processo. Ele embargou. Embargou a declaração. Os embargos não foram conhecidos. Aí ele é intimado. E esta intimação... Que não constou na ata, lá, aquela história. Aí o processo baixou para a unidade de origem,
porque a decisão do CARF aqui, pelo que eu compreendi, diz que tinha que obedecer o que estava no processo judicial. Aí é proferida a decisão lá na unidade de origem do DRJ, e ele vem alegando nulidade. Eu quero recorrer daquela decisão dos embargos, aquela intimação dos embargos é nula. É isso mesmo. Ele vem sucessivamente. O problema é que é o seguinte, olha só. Desculpa estar insistindo, tá? Eu também estou cansado. Só que é o seguinte, ele já apresentou recurso voluntário. Acabou. Ele não tem outra oportunidade de apresentar recurso voluntário. Eu quero saber como que ele reclamou dessa não intimação dos embargos. É um recurso hierárquico, então. Não é um recurso voluntário. Ele não pode, se não intimou lá dos embargos, ele não pode entrar com outro recurso voluntário. Ele entrou, então, com um recurso hierárquico. Não, Pedro, é igual quando a gente dá uma decisão ilíquida, aí volta lá, a delegacia vai apurar e vai falar com o tribunal, você tem direito a tanto. Ele falou, não é só isso que eu tenho direito. Ele retoma de novo o processo, ele entra com uma nova impugnação e um novo recurso. Foi o que aconteceu aqui. Ele entrou com a impugnação. Então o processo todo já passou de novo. Passou para RJ de novo. No mesmo processo. O mesmo processo. Então a gente está julgando o segundo recurso voluntário. Exato. Em que ele está reclamando o processo lá do passado. E a DRJ... Não, desse mesmo processo. Sim, mas lá de trás, na volta anterior. E a DRJ não deu essa nulidade. Ela julgou isso. E não deu, Márcio. E a controvérsia, ela não se limita em liquidação do julgado, é isso? É isso. Ok. Aí se instaura novo litígio. Novo litígio. Ele suscita a nulidade. A DRJ diz, não há nulidade, e aquela decisão que já foi prolatada, ela é definitiva. Não, mas eu quero questionar a nulidade dela, porque eu quero questionar a nulidade da intimação, porque eu quero, para mim não é definitiva. Ele está questionando a definitividade dela. Isso, a DRJ julgou nesse sentido, ela não é nulo e a decisão é definitiva, ele recorre para nós. Então é o seguinte, a gente dando a nulidade aqui... Está dando provimento. Eu entendo que não se enfrenta o mérito, porque aí volta, é o que ele colocou no dispositivo em relação à preliminar. Anula-se os atos processuais a partir. Peraí, se vai anular os atos processuais a partir daquela intimação, não há nem que se cogitar de dizer nem se cogitar mais da decisão da RJ, da manifestação de inconformidade, porque... Paulo, peraí, Paulo, agora eu acho que a gente chegou no ponto importante, assim, ele só está pedindo isso, Márcio, o quê? Ele não fala de matéria, ele só está pedindo isso. Ele só está pedindo isso. Então a gente tem que conhecer o recurso voluntário e dar provimento, na verdade, porque se a matéria é só essa, dar provimento. Dar provimento a quê? Ao recurso voluntário. Não. Para anular os atos, porque a matéria é só essa. Que ponto que ele quer que se retorne? A análise do embargo dele. Ele quer que volte a essa fase. Olha, eu não tinha dúvida alguma que o debate ia ser feito. Anulando os atos seguintes a essa intimação defeituosa, vai se anular os atos. A proposta é essa, anula-se os atos posteriores dessa intimação defeituosa, voltando àquela estaca. Não, Paulo, isso que ele pede no recurso. Mas outra coisa, esse processo que ele pede no recurso. Anular, esse processo não é da atual composição da turma que era do Trevisan, que existe hoje? A turma já não existia? Tá, mas aí não importa que turma era nada, o que importa é que ele quer que seja apreciado o embargo dele. Esse é o ponto, presidente. Leonardo Andrade. Eu acho que ele... Presidente, sim. eu concordo na íntegra com o seu raciocínio,
E até porque ele no recurso, ele entra no mérito. Ele fala, em não sendo acolhida a preliminar arguida, o que se admite apenas por cautela, pois não se espera, passa a recorrente a apresentar suas razões. Aí ele vem falando das compensações não homologadas. Por isso que eu entro no mérito, oportunizando ele fazer o recurso. Nossa, mas nós não podemos dar uma outra decisão em cima daquela que já foi dada só porque não houve apreciação do isso aí. Mas não está dando outra decisão, não, tá? Está reafirmando a decisão da turma especial. Aqui é o que ele escreveu aqui. No mérito, não conheço do recurso, porque a questão já foi julgada pelo CAF. Ele está reconhecendo isso. Tá, mas a gente não pode reconhecer esse mérito. Mas ele não está conhecendo. Ele não está conhecendo. Elcio, quando julga preliminar, não fala do mérito. Mas nem tem que se pronunciar em relação ao mérito. Porque se der a nulidade... Não vejo nenhuma inconveniente nisso. A gente vai entrar num círculo... Ele está só me afirmando que o mérito foi analisado. Quem tem que falar isso? Você está anulando. Ele está anulando, não. Ué, você está anulando os atos processuais após... Não, mas essa decisão é anterior. Ok, a decisão é anterior. Essa é anterior, ela não é anulada, não, ela permanece. Não, a decisão não, mas ele quer o embargo. Então, o embargo é depois da decisão. Exato. Já foi analisado o mérito. Mas como ele quis rediscutir o mérito aqui, ele está falando, eu não conheço do mérito, porque já foi decidido. Esse mérito ele não vai ser, ele vai ser discutido, se ele conseguir o recurso especial, vai ser na Câmara Superior. Em Câmara Ordinária ele não volta mais, não. Elcio, isso mesmo. Não, eu entendo que ele ingressou no mérito contra a nova decisão proferida pela DRJ. Ele não está conhecendo, Que se acolher a preliminar é anulada, porque vai voltar lá nos embargos. Mas então... Se for nesse sentido, eu concordo com você. Se for nesse sentido, eu concordo. A gente pode ir só até se for dar anulidade, só até aí. Deu anulidade, morreu ali. Mara o quê? Foi chutada. E Laércio, pode se convencendo aí que não tem que pedir vista, não. Julgar. Aí eu vou pedir vista. Não. Vamos julgar, Laércio. Não, eu vou pedir vista. Teimosão. Bom, então vamos lá. Márcio, vai se limitar só à nulidade? Colegiado, presidente. Colegiado, se o entendimento maior. Eu sofri mais um. Mas eu falei, bom, eu acho que é um caminho. Mas, o nome do colegiado. Tá bom. Eu só não sei porque, no meu sentimento, ele tinha que ser oportunizado para rever isso. Mas você vai oportunizar. Vai oportunizar só fazendo a nulidade do... Sim, é que assim, quando isso julga já é o suficiente preliminar... ali, tá. Quando julga preliminar, o julgamento morre. Márcio, é o seguinte. Põe um ponto final, diga qual vai ser teu voto, a gente inicia, o Laércio vai se outro não pedir vista... Não, eu finalizo ali na preliminar. Tá, não, mas fica à vontade de você manter do jeito que está e a gente vota e colhe-se os votos, porque vai sair em vista. Então, provimento parcial. Provimento... Para anular os atos anteriores até o ponto tal. Aí não é parcial, mas se está colhendo a preliminar e está anulando tudo depois daquele ato lá, não é mais não é parcial, é total. Não, ele está dando parcial justamente porque ele não conheceu do mérito. É total. É total. Não, eu não concordo que é total, não. Não? Não, porque total seria dar tudo que ele quer, inclusive o mérito. É verdade, é parcial. Que a gente só então ele tem que falar que não conheceu do mérito, como ele falou. Não é comum, Elcio. Se ele vai dar parcial provimento, ele vai ter que falar o que ele proveu. Que é o tem essa posição. Então o outro ele não conheceu, o outro ele não proveu. Então tem uma coisa errada aí, ó. O outro ele não proveu. Eu acho que eu acompanho o relator exatamente no que está aí, né, no voto dele. Bom, então,
Ô, presidente, ainda está muito confuso. Eu entendo a posição, eu vou manter o voto. Ó, veja que teu voto está assim. Acolhe-se a... Só vou ajustar a questão lá da turma. Eu vou pôr assim, o relator votou para... Deixa eu reproduzir aqui. Para dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade das intimações das decisões, devendo ser e no mérito, então vai constar isso. E no mérito, não conhecer do recurso. Eu acho que vem embargo dessa decisão, tá? Ok. Vamos aguardar. Aí a gente trata o embargo conforme for debatido. Embargo por contradição ou obscuridade. Vamos lá. Elcio. Bom, o negócio então é o seguinte, se vai dar parcial provimento, algo foi negado. Então, e no voto dele tem que estar claro o que foi negado. E o que foi negado foi o não conhecer do mérito. Então, eu acho que da forma como ele colocou, na minha opinião, as coisas se fecham. Ele está dando parcial porque o mérito ele não conheceu. E na preliminar ele matou. Se ele desse... Porque se ele dá parcial provimento, alguma coisa foi mantida. Isso. Alguma coisa foi mantida da decisão da DRJ. O que é que foi mantido? Não foi mantido nada. Porque a DRJ vai cair também. Essa segunda decisão da DRJ é posterior à nulidade. Então ela também vai cair. Então, quer dizer, só dessa forma e como ele se expressou, eu acho que a coisa se torna inteligível. Então, por isso que eu acompanho o relator. Ó, o relator votou para dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade das intimações da decisão dos embargos de declarações e de todos os atos posteriores a elas, devendo ser aberto novo prazo para recurso. E, no mérito, não conhecer do recurso. Porque se ele falasse da seguinte forma, acolha preliminar de nulidade para declarar a nulidade de todos os atos após isso aí, sem entrar na questão do parcial ou do total, aí seria outra história. Mas se ele fala total ou parcial, ele tem que estar claro no voto dele o que foi mantido. Tá. Você está acompanhando, né, Elcio? Tá. Já acompanha o conselheiro Elcio. Leonardo Andrade. Eu voto pelo parcial provimento do recurso, acolhendo a nulidade suscitada pelo recorrente. Tá. Não é uma... Presidente, então, já que vai sair em vista, eu acompanho e depois no retorno nós definimos essa. Tá bom. Acompanhou, mas vamos ver o Pedro. Acompanhou o relator. Os conselheiros Elcio. Leonardo Macedo. Acompanha. Tranquilo. Deixa voltar. O Laércio vai fazer um voto vista aí que vai esclarecer tudo. Traz um voto. Laércio, já traz um voto bonitinho que vai ser o voto vencedor. Tá joia. Pedro. Ó, só para facilitar a ata aí, eu vou acompanhar com a certeza que vai sair em vista. Tá Mas certo. belo voto, Márcio. O caso é difícil mesmo. Muito. Às vezes para fazer o dispositivo, você fica... Poxa... Ó, se a Mara voltar divergente, eu não vou deixar ninguém retomar o voto, hein? Não, eu vou acompanhar o relator. Ô, Márcio, aqui o que eu estava em dúvida foi só uma frase que você coloca lá, e que eu fui no recurso voluntário dele para ver, ele coloca lá, ainda oportuno dizer que o fato de a empresa estar inoperante. Isso que eu falei, se ela está inoperante, por isso que o Correio bateu lá e não encontrou ninguém. Entendi. Porque no início eu acho que você falou encerrado.
Então Né? porque foi a tradução ao que eu fiz. Né? Eu falei assim, ó, se ela está inoperante. Desculpa, é verdade. Eu poderia ter ajudado e falado que, na verdade, era inoperante. O negócio é o seguinte: ele recebeu as intimações depois. Então, isso que fica meio estranho. Tá, ele está inoperante, mas está recebendo, ele está funcionando? Ele está inoperante desde quando? Né? Tinha que ter aquele extrato lá do CNPJ, lá da Receita, para mostrar se ela pediu o fechamento da empresa ou não. Entendeu? Ou se esse inoperante dela é só assim, ela não está fazendo atos comerciais, mas continua lá, para todos os efeitos, existente perante a Receita. Mas eu vou te acompanhar. Tá. Como vota ela é? Vista. Presidente, Sim. só uma pequena observação, conselheiro relator. Na emenda está inocorrência, é ocorrência. Você corrige e deixa dar um salvar ali para eu pegar o voto, Márcio. Ok. Obrigado, conselheiro Leonardo. Você já salvou ali na pasta P? Não, porque eu tinha feito alguns comentários aqui, só um instante, Laércio. Então eu pego depois com você. Ok. Vou falar o resultado. Item 146 da pauta, laticínios e voti, vista para o conselheiro Laércio. O relator votou para dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade das intimações da decisão, desembargo e declaração de todos os atos posteriores a ela, devendo ser aberto um novo prazo para recurso. E no mérito não conheceu do recurso voluntário. Acompanhou o relator Elcio, Leonardo Toledo, Leonardo Macedo, Pedro e Mara. Neste ponto houve pedido de vista. Encerramos os processos da sessão das 14 horas do dia 27/8. Nós vamos fazer um intervalo para retomar os processos não julgados da pauta do dia 26/8, das 14 horas. Também nesse momento já interromperemos a gravação e vou dispensar o nosso apoio. A Ana. Presidente, gravação interrompida.